microfone aqui na minha frente, né? Vai atrapalhar o movimento das minhas mãos. Tá certinho assim, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Graça e a paz, Senhor Jesus, para todos aqui. É um prazer estar junto com vocês. Tem aqui junto comigo uma voz, né, que está me acompanhando aqui. Tem uma voz aqui. Não, essa voz ela está na minha mão, viu, gente? Tem um microfone aqui para minha mão, tá bom? E a minha voz é a minha mão. Eu não tenho uma voz aqui. Se eu for pregar usando a minha voz, provavelmente vocês não vão entender. Umas pessoas, um ou outro consegue entender melhor minha fala, mas aqui eu tenho uma voz que me acompanha, uma voz, hoje é uma voz masculina, né? Tantas vezes minha esposa que está acompanhando, agora tem o Davidson aqui. Agradeço muito ao Paulo, pastor Paulo aqui da MTB, por ter me convidado para estar junto aqui nessa conferência e aproveitando essa oportunidade de, com as mãos, então assim, teria um microfone aqui para as minhas mãos, né? Mas Deus usa minhas mãos, não tem necessidade do microfone. E é muito comum, quando eu vou falar, alguém vem e traz o microfone para mim. Ué, mas eu vou falar com as mãos? Não dá para eu falar com as mãos, com o microfone. Então eu sempre devolvo e eu entrego para quem está me ajudando na interpretação. Se tirar... Vamos voltar, né? Vocês entenderam o que eu estou falando sem essa voz? É impossível, não é? Então, assim, é uma troca importante. Esse exercício da interpretação, dessa voz que me acompanha. E, às vezes, as pessoas estranham um pouco. É uma situação diferente, inusitada. E às vezes os ouvintes que ficam procurando, né? Cadê essa voz? Onde é que está? Mas, na verdade, é a língua natural minha, do surdo. Comunicar com as mãos é um presente que o Senhor Deus nos deu. Ele é maravilhoso. Ele mesmo que criou o surdo. É uma deficiência que é localizada, ela está aqui, mas o que importa... Tem tanta importância, o que importa é o coração. Nós precisamos ter corações que escutam, corações sensíveis que ouvem. E vocês, nós temos o coração que escuta, nós temos um coração atento à voz de Deus, um coração que não está ensurdecido. Tanto tempo surdos. Sim, quando à noite os surdos, quando dormem, o ouvinte sofre, né, com cachorro latindo, barulho de ambulância. Tanto a minha esposa é ouvinte, tantos sons que ficam ouvindo e eu durmo numa tranquilidade. Eu não tenho culpa disso, né? Eu não tenho culpa por isso, né? Então, já surdo desde sempre, desde pequeno. Às vezes tinha acampamento vai acampar junto e tem um que ronca, tem outro que ronca, você fica nervoso com aquele ronco no quarto. Ih, para mim tanto faz. Não, pode roncar à vontade, é problema de vocês. Para mim é natural para mim. Eu vou dizer, viu? Muito melhor ser surdo, viu, gente? Eu vou dizer para vocês. Para mim, olha, não interessa essas coisas que te incomodam. Muito melhor a minha condição. Eu sou surdo e sou feliz. E a gente pode parar, refletir sobre a mão de Deus criando,
Quando Moisés chegou diante de Deus falando da sua dificuldade, que ele não tinha a eloquência, não tinha uma condição de falar com clareza, está lá em Êxodo, né? Êxodo capítulo 4, no versículo 10, 11, versículos 10 e 11. Deus chamou ali Moisés para que fosse até Faraó, que fosse até o Egito e libertar o povo de Israel. Vá até lá. E Moisés se voltou para Deus: Senhor, eu não sou eloquente, eu não consigo falar com eloquência, falar bem, eu tenho essa dificuldade, eu não posso, eu tenho essa limitação aqui na minha boca, a língua pesada, é impossível, Deus, isso não é possível. O que Deus respondeu? Deus respondeu para Moisés: quem fez, quem criou o mudo? Quem que criou o cego? Eu, o Senhor, quem criei? Sou eu quem criei. Moisés não tinha como argumentar. Então vá, Deus falou, vá até o Egito. Eu te usarei, você falará, a minha boca será contigo. Moisés não tinha argumentos contra Deus e foi conduzido até o Egito, mas Moisés tinha ao seu lado seu irmão Arão. E Arão foi como um intérprete. Arão conhecia bem a voz de Moisés, ele tinha intimidade, tudo que ele falava, Arão conseguia entender. Como irmão, ele tinha intimidade e ele era a pessoa que comunicava, que falava por ele, como intérprete, levando os recados, dando os recados até o povo e transmitindo as mensagens que vinha de Moisés. Por quê? A comunicação ali entre Arão e Moisés como irmãos, os dois que tinham uma vida de intimidade, estavam constantemente um com o outro. Não é isso mesmo, gente? Irmão, o Arão, imagina, Moisés, Deus chamou ele para ir para uma missão. Deus deu uma missão para Moisés, porque o povo estava sofrendo, estava escravo, e ele com uma deficiência, tinha uma clara deficiência, e Deus usou a vida dele, mesmo tendo uma deficiência. Deus fez do deficiente o eficiente. Deus fez dele eficiente. O do deficiente, Deus cortou fora, tirou fora essa letra D e fez dele um homem capaz, usou a vida dele. Moisés foi conduzido ali por Deus até o Egito. E Deus chama cada um de vocês para servi-los, para a missão, para cada um desses povos minoritários que tem, cada um desses desafios que nós temos diante de nós. E Deus tem urgência para esses trabalhos, para esses povos serem alcançados. E Salmos, uma alma vale mais do que o mundo, tem isso na palavra de Deus. A alma, nós temos que ser conduzidos até 1, 2, 3, essas almas que estão sedentas, e essas almas têm valor, e nós precisamos, não podemos diminuir o valor. Moisés estava começando imaginando que ele não tinha valor, que ele não poderia, mas tem valor sim. Deficiência da fala. Jacó também lutou com Deus. Jacó lutou com Deus, lutando com o anjo ali, e teve a sua perna ferida. Agora, Jacó, o anjo foi embora, agora Jacó segurando ali, não pode ir embora, não pode ir embora, primeiro me abençoa, eu quero essa bênção, e segurando ali. E qual que é o seu nome? Jacó. Aí o anjo, não, o seu nome agora muda, agora o seu nome será Israel. E Jacó,
que era o enganador, agora era Israel. Agora Jacó é Israel e recebeu a bênção. O anjo foi, mas feriu ali a perna. E ali Jacó, também com uma deficiência física, foi embora, mancando. Também deficiente. Deus usa um deficiente. Olhe a bênção, quantas bênçãos, os filhos, as tribos de Israel. Quantas tribos, toda uma nação, todo um povo, de um homem que foi ferido e com uma deficiência, mas abençoado e que abençoou a tantos. Uma deficiência ali na sua perna, e Deus abençoou, uma marca de vitória através dessa deficiência. Isaac não ficou cego, também adquiriu ali a deficiência visual, já não conseguia mais enxergar, mas é um homem de Deus abençoado. Jacó Jacó se fez ali de Esaú, foi até ele e recebeu a bênção. E ele cego ali, tocando, tateando. Jacó pedindo ali a bênção, percebendo essa voz aí, Jacó fazendo a voz diferente para poder. Isaac percebendo ali essa voz, não é de Esaú. E pedindo a bênção, e aí ele foi e partiu com a bênção. Isaac, deficiente visual. Deus usando diferentes pessoas com deficiência que a gente pode extrair da palavra de Deus. Não importa se não ouve, não importa, o que importa é que o coração ouve a Deus. Não importa se não enxerga, o importante é que o coração percebe Deus. Não importa se tem alguma deficiência física, não importa é que o coração anda com Deus. Não importa se tem alguma deficiência cognitiva, alguma deficiência mental, mas o coração é sensível. Não importa se está faltando um braço. Importante é que tem um coração que abraça, um coração que é sensível, um coração que é atento. Pensar que o deficiente não pode, que o deficiente tem limitações, que o deficiente não vai fazer. Não, o deficiente vai, o deficiente, Deus é com vocês, Deus é conosco, e Deus resolve, Deus capacita, o lugar de Deus em nós é no nosso coração, e nos enchendo com seu Espírito Santo, nos conduzindo e nos enchendo de coragem para a missão que é o que nós temos para realizar diante de nós. Muitas pessoas se engajam em missão e depois começam a desistir, se cansam, muitos sofrimentos, depois mudam de ideia e deixam o campo, deixam o trabalho missionário, às vezes por questões de saúde, por dificuldades na área da saúde, tantas dificuldades que podem advir, mas nós vemos claro no texto aqui da Bíblia, Mateus 9, 36, 37. Jesus viu a multidão, e a multidão estava cansada, os povos estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus teve compaixão. Jesus chorava, sentindo compaixão pelo mundo, pelas pessoas, e vendo a necessidade de evangelizar. Ovelhas que não tinham quem cuidasse delas, ovelhas sem pastor. Isso doía no coração de Jesus, e Jesus pedia ao Pai: Senhor da seara, mande mais trabalhadores, mais ceifeiros para a seara. Amém, irmãos? Nós precisamos clamar ao Senhor da seara.
momento de dificuldade, momento que em missão nós encontramos lutas, nós encontramos desafios que parecem ser difíceis de serem transpostos, e a gente vê que tem uma necessidade de mais missionários. E Jesus sentiu peso no seu coração de ver tantas pessoas que estavam, e Deus ordenou o ide para nós, para que a gente fosse evangelizar, para que a gente vá pregar para as pessoas, e a gente ficar aqui esperando que o mundo venha até nós, esperando que o mundo, não é isso, não é o contrário. Nós temos que ir, nós temos que nos mover, nós temos pernas, nós podemos andar, temos que caminhar, as nossas pernas têm que se mover obedecendo ao ide do Senhor. Os nossos braços, se nós temos os braços, nós temos que usar os nossos braços. A gente pode falar, a gente tem que falar. O id quer dizer o quê? Ação, movimento. Hoje, infelizmente, o contrário está acontecendo. Tantos crentes, vamos orar, vamos esperar, o mundo vai vir, o mundo vai mudar. E aí acontece que o mundo vem para a igreja, mas nós precisamos ir. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que nós precisamos ir. A missão, as nossas pernas, a gente tem que caminhar. Temos que ter coragem e caminhar. O ide. Mas não é uma tarefa fácil. É trabalhoso. A gente tem sacrifícios, a gente tem que suportar certas coisas, mas o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos enche, capacita as nossas mãos. Se a gente temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, e às vezes quando a gente está cansado, quando a gente está com dificuldades, o Davidson mesmo, que é um grande amigo, a gente tem conversado muito, e 25 anos tem trabalhado com surdos, e tem passado por um momento hoje de renovação do Senhor, como a águia que passa por aquele momento de renovação. O foco nos surdos, manter o foco nos surdos, nessa missão com os surdos não é fácil, é um trabalho árduo, a gente tem tantas dificuldades, tantas lutas que a gente enfrenta. O ministério com surdos não é um ministério fácil. Podemos comparar com um surdo, seria como 20 ouvintes. Trabalhar com um surdo seria como 20 ouvintes. A atenção que exige, o contato, a comunicação, o ensino, outra língua, o discipulado, sentar, comunicar, gastar tempo, ter as expressões na língua dele, e tantos traumas, dificuldades, mágoas que às vezes o surdo carrega, de dificuldades que já sofreu, e agora quando começa a trabalhar com ele, tem que gastar tempo, tem que sentar junto, é algo que exige muita energia, tempo, gastar tempo. Muitas vezes a gente está fazendo o nosso trabalho acostumados a falar, sempre está falando, e aí a agilidade, o tempo curto, como que falar é mais fácil, não é? Mas com o surdo, não é falando, agora vai ser com as mãos, é um exercício diferente, uma língua diferente, uma modalidade de comunicação diferente, e o tempo que se gasta, o processo, às vezes são horas que a gente gasta, que a gente tem junto com o surdo, para poder realmente fazer com que ele entenda a mensagem, com que a gente chegue naquele objetivo que a gente está tentando alcançar. O culto, né? Às vezes o culto termina, os surdos estão lá, e geralmente os ouvintes correm para conversar um com o outro, e os surdos ficam na igreja, querem ficar conversando mais tempo, e aí só sai da igreja quando apaga a luz, e no escuro não dá mais para conversar. Geralmente os surdos ficam na igreja até a igreja fechar, porque tem uma necessidade tão grande de conversar. Se o zelador da igreja não apagar a luz, desculpa, tem que pedir desculpa para o zelador, está amolando, e aí só quando apagar a luz que vão embora. É próprio da cultura dos surdos ter esse tempo de conversar, e excessivamente gastar bastante tempo. Parece assim, o surdo fala demais, o surdo fala demais. Não, não é isso, é cultura.
1 minuto. Vamos pensar aqui, 1 minuto de conversa, tanto que dá para falar em 1 minuto. E olha para você ver, está passando 1 minuto aí, imagina o quanto de fala que acontece nesse período, tanto de palavras, tanto de 1000, sei lá quantas palavras que vai dar para poder comunicar. O surdo vai lá e na sinalização, conversando em sinais, às vezes vai vir menos sinais, menos palavras. Então tem uma diferença do universo dos ouvintes e o universo dos surdos. Não é a mesma coisa, é diferente. São universos diferentes. Oh, desculpa, gente, eu tirar aqui. Tá vendo que é diferente, que o movimento aqui esquenta? Falar em libras, usar as mãos é uma ginástica, mas é como se fosse para academia, tá, gente? Vai para academia, sua, viu? Sua, mas o ouvinte fica só segurando o microfone assim, tranquilo, né? Fica com as axilas enxutas, né? O surdo não, o surdo aqui, ó, sua, viu, gente? Tem que tirar a blusa. Então, esses 2 universos são iguais? Não são. São universos diferentes. O universo do surdo, o universo do ouvinte, são universos diferentes. E esse é o momento que os surdos do Brasil estão vivendo hoje e precisam demais de apoio e oração. Não é um ministério fácil, irmãos. Não é um ministério fácil. Hoje a gente está vivendo um período de que está tendo tantas heresias, tantos seitas, outras religiões que estão vindo e estão levando os surdos para essas outras religiões, e a gente está passando por uma dificuldade, e às vezes as estratégias que eles veem em cada cidade, aí a gente vê esses problemas acontecendo, todo o Brasil, quantos surdos estão se convertendo, indo para a igreja, mas são outras religiões produzindo vídeos, produzindo materiais, desenhos, tantas coisas, e os surdos gostam muito de coisas que são visual. O ouvido, o som não faz tanto sentido não, mas material visual, cores, coisas que chamam a atenção aos olhos, eles são muito ligados a isso. O surdo, os olhos dele têm uma percepção muito maior do que o ouvinte. Ele já desenvolve uma percepção de estar mais atento a pequenos detalhes. Os olhos dos surdos são como o ouvido. E aí, mas o olho, ele vai ter uma função em dobro. Ele vai fazer o papel do ouvido e do próprio olho. Então ele tem uma percepção muito maior, rápida, inclusive, muito rápida. Tem coisas que Davidson mesmo estava falando, que só de perceber a expressão já percebe como que assim, o surdo tem uma percepção muito rápida das coisas, que às vezes nem precisa falar tanto. E aí o próprio surdo também tem a leitura labial, e às vezes dá para ler lábios quando se fala mais devagar, falando devagar. Alguns surdos conseguem fazer a leitura labial. Um dia eu estava junto com a minha esposa, nós estávamos na refeição, né, tendo a nossa refeição, e aí quando foi perguntar, pedir a conta, veio um homem com bigode cobrindo a boca, e eu, por favor, dá para abrir aí o caminho aí para poder entender o que você está falando. Mas aí vai falando com o bigode, tem que tirar o bigode e falar, porque agora deu para entender, agora eu vou pagar a conta. Deus abençoe, obrigado, tá bom, amém. E vai embora com o bigodão. Então, assim, é piada, mas são realidades. Como que a gente tem uma necessidade do visual. Eu não estou pedindo para ninguém cortar a barba aqui não, tá, gente? Vocês não ficam tão preocupados com isso, não. Natural, é uma coisa que a gente vai lidando. E aí, tem amigos que tem barba, aí conversando, a gente vai acostumando. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de começar a aprender Libras e no início não conseguem, então também tem a opção de escrever em português, falar com dificuldade. Alguns não conseguem, alguns têm facilidade, outros não, para fazer a leitura labial. E existem muitos sinais que são simples, bom. Esse sinal não, tá, gente? Assim, com esse dedão,
o ILY, as 3 letras. Eu te amo. Se fazer assim, o pessoal fica falando, não, esse sinal aí não é de Deus não, mas fazendo ele dessa forma, significa eu te amo na língua de sinais. E muitas vezes um sinal desse tem um significado importante. Mas assim, não façam assim só com esses 2 dedos não. Tem que ter o terceiro dedo, que é o polegar. É assim que se diz. Uma das formas de dizer eu te amo na língua de sinais. E aí tem tantas formas de comunicar, escrevendo no papel, mas o mais importante ter atenção. É ter atenção, mas infelizmente hoje a gente vive num momento que falta muita atenção para os surdos. Às vezes no próprio culto mesmo, quando até mesmo há intérpretes, o culto termina, e aí tchau para o surdo e vão embora logo, e aí o surdo não recebe atenção, não tem prioridade, às vezes até para o próprio ministério com surdos, as pessoas que trabalham com surdos, o surdo às vezes fica esquecido, vão embora e deixam o surdo. Então, assim, uma coisa muito importante, não ter medo, não ficar distante do surdo, mas atendê-lo com carinho e com atenção, olhando o olho no olho, e é algo que a gente adquire, que a gente vai tendo. No início fica nervoso, mas depois a gente consegue ter esse relacionamento. Mas despedir o surdo rapidamente, ir embora, às vezes dificuldades de comunicação, tem dificuldade de comunicação, são tantos surdos no Brasil, tantos lugares, ainda tem muitos lugares que ainda não tem o ministério com surdos, que ainda a igreja evangélica ainda não está com acessibilidade. Existem 5.570 municípios no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o Brasil, 5.570 municípios. E apenas existem 200 ministérios, muito poucos ministérios ainda. Uma porcentagem muito pequena de ministério com surdos que tem ainda. Pouquíssimas cidades que têm esse ministério. E infelizmente algumas cidades têm 20 ministérios. Uma cidade, algumas capitais têm 20 igrejas trabalhando com surdos. E cidades, outras menores de interior, com 6 ministérios. Mas cidades próximas ali ao lado. E não tem ninguém que está ali comunicando o evangelho para os surdos. E precisa ter essa atenção para levar esse ministério surdos aos lugares onde não tem. Cidades que estão com vários ministérios ali, às vezes o pessoal está brigando ministério com ministério, porque o surdo daqui vai para lá, mas nós precisamos ter um olhar aos lugares aonde ainda não tem. Às vezes lugares têm vários intérpretes e tem um surdo, um tanto de intérpretes e apenas um surdo ali. Esses intérpretes têm que se mover, têm que ir para outros lugares. É uma proporção que às vezes tem de ministérios. E uma coisa que eu tenho dificuldade também é com ministérios que estão procurando os louros, a beleza que tem. Ah, é tão bonito trabalhar, e a Libras, a língua de sinais, eu tenho tanta vontade de estar na frente interpretando. Isso para mim não é missão, isso para mim não é ministério. Essa coisa de mexer com as emoções, porque é tão bonito, deixa eu tirar foto, deixa eu colocar no Facebook, deixa eu colocar nas redes sociais. Não, isso para mim não é missão. Ministério é uma missão que a gente tem que ter foco e tem que ter atenção ao surdo, às necessidades do surdo, e precisa tanto ter comunicação, se colocar no lugar do surdo para entender, para estar sensível à necessidade do surdo. Surdos, eles passam por situações, por causa da surdez, situações tristes, complicadas, dificuldades. Muitas vezes o surdo, ele é rejeitado, ele é deixado de lado. Às vezes ele chega a ser até expulso de certos lugares. Eu já estive numa loja, fui com o carro,
fui uma concessionária comprar um carro e a pessoa, peraí, não sabia comunicar e saiu, tudo bem, pediu para eu esperar, de repente vem o segurança e me expulsa da loja. E eu queria conversar, mas me expulsaram da loja e veio segurança e me mandou embora. Está pensando que eu sou assaltante, que eu vim para cá para roubar, que eu vim para... Não é nada disso, só queria olhar os carros, e aí me mandam embora, e eu sendo expulso, essas coisas doem. Então o surdo, às vezes, estuda, se prepara, faz cursos, se forma. O ouvinte, às vezes, até com menos formação, chegam para a entrevista, para o trabalho de emprego, e aí chamam o ouvinte, e o surdo não consegue aquela vaga de trabalho, pelo fato de ser surdo, a dificuldade de comunicação. Tem um currículo invejável, um currículo muito bom, mas por causa do problema da audição, sinto muito, precisa aqui falar no telefone, precisa disso, e às vezes as limitações da vida, as dificuldades, mesmo com boas formações, com curso, com currículo bom, mas chega o ouvinte às vezes, o currículo tão diferente um do outro, mas o surdo sofre de alguns preconceitos. É triste a situação. Eu tive aula de grego e hebraico na faculdade. Um surdo tendo aula de grego e hebraico, mas ele usando um aparelho, conseguindo ouvir a aula. E esse surdo conseguindo, através do aparelho, ter boa aula e conseguir aprender. Mas às vezes a gente sofre, tem que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Marcos, no capítulo 7, versículo 31 até 37, o povo, as pessoas que estavam perto de Jesus, chamaram Jesus e pediram para orar. Trouxeram lá um menino para ele, ora por ele, ora para curar esse menino. Jesus, menino surdo, e Jesus, esse povo não está entendendo, não está sensível à situação dele, e chamou esse menino à parte. Marcos capítulo 7, versículo 31 até 37, fala que Jesus tirou esse menino surdo à parte, para ter um contato olho com ele. Jesus, ele estava sensível à situação desse menino. Jesus ia curá-lo, mas será que Jesus ali falou em sinais com ele? Será que tinha língua de sinais? Será que Jesus ali na história, ali naquele momento? Eu acredito que sim. Como é que é? Jesus falou em língua de sinais com ele? Não, está errado isso aí, peraí. Lucas capítulo 1, tem a história de Zacarias. É uma história que vocês conhecem. Quando o anjo chegou até Zacarias, talvez vocês não vão acreditar dessa ideia que eu estou tendo aqui, mas Zacarias, ele não ficou mudo, ele não pôde falar, e a palavra de Deus fala que ele se comunicava por acenos. Lá em Lucas capítulo 1 tem essa passagem. Eu estou vendo que alguns de vocês estão assim, como é? Que história é essa que Jesus falou em língua de sinais? A gente pode abrir a Bíblia agora, vamos ver Lucas capítulo 1.
Lucas 1, 20, 21 e 22. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Essa tradução que tem na Bíblia do Davidson, foi a que o pastor Paulo leu, é a NVI, na revista atualizada, aqui fala acenos, que ele se comunicou por acenos, mas na NVI fala mesmo em sinais, que se comunicava por sinais. Então Zacarias se comunicava em língua de sinais. E não foi um momento curto, ele não ficou mudo para sempre, muito tempo, foi por um período. A gravidez de Isabel, enquanto ela estava grávida, foram alguns meses. Zacarias permaneceu mudo. E se a gente olhar a palavra, pedi para ver de novo, agora para ver quantos minutos que tem. O período que Isabel esteve grávida, alguns meses que durou a gravidez ali, buscando a palavra. Qual que é essa palavra ali? Mudo, cofos, é a palavra em grego ali, mas vendo mesmo exatamente o que significa essa palavra, ele ficou surdo e mudo. Às vezes tem essa confusão que falam só mudo, e às vezes, na verdade, a pessoa é surda, e aí fala que ele ficou surdo e mudo durante esse período. Ele ficou sem audição, sem fala, e ali, por aquele período, ele conversava por acenos, por sinais. As pessoas acenavam para ele, ele acenava de volta. Vamos virar a página. Lucas, capítulo 1 mesmo, o versículo 60, 61, 60 até 64. Isto. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Novamente aí fala, a gente vê a palavra sinais, acenos. Nasceu ali João Batista, o filho, e ele louvou e cantou a Deus. A boca dele se abriu e ele voltou a ouvir, glorificando a Deus ali. Mas Zacarias, ele, família de Jesus, Maria, José, Zacarias, Isabel. É claro que a gente não vê na história, mas que tinha os encontros da família, que se reuniam como família, visitavam, se encontravam, e Jesus com certeza ouvia as histórias do tio, e aí eu consigo imaginar que Jesus teve esse contato e teve sensibilidade ali de entender o que é uma pessoa que não escuta, uma pessoa que tem dificuldade de comunicar e as pessoas não dão tanta atenção para ela. E Jesus curou tantas pessoas, a gente vê na Bíblia cegos, leprosos, mas esse surdo,
Jesus não fez esse milagre ali no meio do povo. Jesus o tirou à parte. E teve essa sensibilidade de ter um contato olho no olho com ele. E ali quando ele orava, Jesus suspirou. E Jesus provavelmente estava ali pensando sobre a vida de sofrimento que esse menino já teve para trás. O que significa esse sofrimento todo que ele poderia ter para frente se não fosse curado. Em Levítico 19, versículo 14, fala: não amaldiçoeis o surdo. Jesus ali, ele imaginou uma vida com dificuldade, e ali ele falou: éfata, abre-te. Éfata, abre-te, para desimpedir o ouvido daquele surdo. Mas é desimpedir somente o ouvido? O problema é só no ouvido? Ou toda uma situação que o cerca, tantas dificuldades? Libertar da opressão, libertar do isolamento, libertar da dor, libertar, é o que éfata, é o que Jesus quer, éfata, libertar, éfata, do sofrimento, da história, das tristezas, de tudo que ele passou. Os surdos na China, quantos surdos na China são lançados no mar para morrer, foram durante a história lançados no mar. Em Atenas, a história também conta que os surdos, eles eram lançados de precipício, eram mortos em Atenas. Na Alemanha nazista, Hitler mandava lá matar os surdos, eram mortos a tiros os surdos, eram eliminados. Nas tribos indígenas, surdos são enterrados, sofrem lá com infanticídio e são eliminados. Lá na Itália, não acredito que o surdo tem inteligência. Na história lá, surdo é igual cachorro, não tem alma, não pode participar da ceia, porque sem palavras, sem comunicação, ele não tem alma, e eles eram excluídos da comunhão. Aqui no Brasil também, antes de Dom Pedro II fundar a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, os Uínos, há 160 anos atrás, os surdos aqui no Brasil, eles eram mendigos, eles eram abandonados, viviam como mendigos na mendicância, sofrendo. A história dos surdos tem muita história de sofrimento, tantos anos de sofrimento. Tem tantas histórias tristes, histórias de dor, histórias de limitações, de impedimentos. Jesus ali, ele suspirou. É uma batalha espiritual pela vida. Jesus suspirou e declarou: éfata, abre-te. Jesus, com seu coração sensível, revelando amor ao surdo, querendo que eles não sejam mais amaldiçoados, não sejam mais desprezados, menosprezados, mas que ele tenha a sua dignidade restabelecida. Dor, sofrimento dos surdos, o silêncio, todos à volta falando, e às vezes uns ou outros ridicularizando, bullying, tantas dores e sofrimentos. Como que a gente vai evangelizar os surdos? Não é uma tarefa fácil. Carregamos tantas histórias de sofrimento, de dificuldades no mercado de trabalho, tantas lutas. E os surdos continuando mesmo tendo formação, e o ouvinte recebendo mais e o surdo menos. Isso não é justo. E o que Jesus falou ali é éfata. E esse ministério com surdos não é um ministério fácil, não é um ministério sem suor, sem lágrimas. É um ministério exaustivo, que precisa muito tempo, muita atenção, muito choro, sofrimento. Limitações às vezes com família. Quantos surdos vivem numa família, numa casa que os familiares não falam, não sabem comunicar em língua de sinais, o próprio pai e a própria mãe não sabem comunicar em língua de sinais. Então existe muito sofrimento, e esse é o momento que a gente precisa refletir e orar, pedir a Deus que Deus chame líderes surdos, intérpretes, missionários, pastores,
com foco em realmente cheios do Espírito Santo, está cuidando. E o que eu peço mesmo é que nós estejamos orando por esse povo, para que todos possam ouvir, surdo, cego, deficiente mental, deficiente físico, estejamos todos incluídos, unidos. Nós somos o mesmo corpo, nós somos o mesmo corpo aqui na terra, e nós vamos juntos para o céu. Lá no céu nós não vamos ter sofrimento, lá no céu não vai ter surdo, lá no céu não vai ter cego, lá no céu não vai ter a deficiência física, lá no céu não vai ter careca também. Lá no céu a gente vai ter cabelo. Tristeza, a tristeza porque não tenho cabelo? Lá no céu, ó, alegre, cantando, regozijando, ouvindo. Eu vou estar lá ouvindo sons, vendo toda a maravilha que está prometida para nós. Agora acabando, né, gente? O tempo, ó, acabou, né, gente? Agora eu quero desafiar vocês, para que vocês sigam com coragem, como Moisés. Moisés tinha limitação, tinha deficiência, não, mas Deus falou: eu uso você, da forma que você está. Eu uso você. Deus quer nos usar e a gente tem que seguir com coragem. Juntos, Deus é conosco. As palavras de Deus estavam ali na boca de Moisés, estavam com Moisés, e tantas coisas acontecendo. Jonas não foi, a baleia. Depois que Jonas foi, quantos resultados não conseguiu? Então nós precisamos seguir. Nós não podemos parar, nós não podemos esperar, nós temos que seguir. Que Jesus nos abençoe muito a todos nessa missão que a gente tem, e continuemos sempre juntos glorificando nosso Deus. Louvado seja o Senhor, glória a Ele, glória a Ele. Amém, irmãos? Desculpa aí, gente, eu falo demais, né? Agora acabou o tempo aí. Jesus abençoe, mas a glória ao Senhor.